Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Estamos na continuidade do estudo das obsessões, o capítulo 23 do livro dos médiuns. E aí na continuidade aqui, a gente vai fazer a leitura aqui a partir do item 254, a partir da terceira pergunta. Então, acho que é a Carla, né, que vai fazer a leitura para a gente, e depois a gente vai abrir aqui para discussões, eu, Jordelei, Carla e Robson. Vamos lá, então. Então, a segunda parte do capítulo 23 da obsessão, tem 254. Terceira pergunta. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseje é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Resposta. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele, é o A que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga a seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o necessário, não faz o que é preciso. Quarta pergunta. Assim, a impossibilidade de se comunicar com os espíritos seria uma espécie de punição? Resposta. Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Veja-se perda e suspensão da mediunidade, no item 220. Muito bem. Podemos abrir para os comentários. Na leitura da questão número 3, me veio uma outra pergunta na mente, né? Porque está falando assim, algo que impede um médium de receber as comunicações que deseja. E sempre é repetido muito, né? Pela tradição e pelos oradores e pelos dirigentes do centro espírita, que toca de lá para cá, né? Não é bem a comunicação que a gente deseja. Eu sei que na época do Kardec tinha muito aquela coisa do invocar, né, certos espíritos. Então eu queria conversar com o espírito de Santo Agostinho. Então a gente fazia uma reunião e evocava aquele espírito e esperava-se, né, que tivesse uma mensagem daquele espírito. E hoje não é bem assim. A gente que deseja comunicação X e ela acontece, né? Aí já me veio essa dúvida na cabeça, assim, se isso é uma coisa da época do Kardec ou se isso é uma coisa da interpretação do texto que eu fiz, né? E aí, quando ele fala em dignidade, aí que a cabeça deu um nó mesmo, né? Porque parece que é como se fosse assim, a pessoa tem que ter uma espécie de merecimento, e de acordo com o nível de merecimento, vai elevar o nível de força para ela conseguir o que ela quer, né? Coisa um pouco assim. Ou dela evocar os espíritos que ela que deseja, né? E eu não sei bem se a interpretação seria por aí ou eu que estou confundindo. Sabe, Robson, que eu penso assim como tu falou. Na época que Kardec fez a obra, ele precisava explicar muito que ele estava fazendo invocações, porque afinal de contas eram muitos espíritos famosos, né? Como Santo Agostinho, tu citaste. Mas tinha uma outra questão. Quando se tratava das obsessões, eles invocavam os espíritos das histórias que corriam entre as cidades próximas ali. Como, por exemplo, no livro Céu e Inferno, se não me engano, eles evocam um espírito que apedrejava um beco que tinha ali nas proximidades de Paris. E então eles chamavam especificamente aquele espírito para a comunicação. E se tratando de um trabalho de desenvolvimento numa casa espírita, por exemplo, ou num terreiro, o médium, claro, ele desenvolve as habilidades e ele tem os espíritos que normalmente se aproximam, mas a comunicação sempre é de lá para cá.
Eu vejo, por exemplo, por mim nas sextas-feiras, eu só fico sabendo quem vai se comunicar um pouco antes do trabalho, que eles chegam e falam, a gente vai abordar tal assunto, a gente vai trabalhar tais e tais itens. A partir dali eu sei quem é. E mesmo assim, não quero dizer que está garantido tudo, porque aí vai depender da minha sintonia daquele momento até a hora do trabalho. E porque às vezes ela pode, por exemplo, num caso de irritação, que como aconteceu há um tempo atrás, né, que eu acabei me desestabilizando por uma correria, que a gente teve que montar tudo em 20 minutos. E toda a estrutura em 20 minutos. E eu não consegui. Ou eu parava e me concentrava, ou eu corria 20 minutos para organizar tudo. Então eu optei por correr para organizar tudo, mas o ônus foi de não conseguir estar em condição de uma comunicação. E o trabalho estava organizado, eu sabia qual era a direção do trabalho, eu sabia quem ia ser o espírito que ia se comunicar, mas eu não tive a possibilidade disso. Talvez nesse sentido seja esse termo indignidade que Kardec usa, porque indigno, né, claro, a não ser que se trate de uma obsessão muito pesada mesmo, mas eu acho que é mais na visão que tu nos trouxe mesmo no teu questionamento. Naquela época se evocava muito. Hoje é eles que chamam, né? E faz lembrar também, nesse caso, as reuniões de desobsessão, porque existe um fim, existe uma finalidade ali para uma determinada pessoa, para determinadas pessoas, para um grupo familiar ou para uma pessoa específica. E então aí sim se vai para uma reunião com um propósito, se vai com um desejo. Só que nem sempre esse grupo, essa pessoa, esse grupo de pessoas, eles são merecedores desse tratamento. O grupo de médios ele se reúne com o fim de auxiliar, mas eles não sabem como a chamada de lá para cá. Os médios eles vão para o trabalho com a finalidade do auxílio àquela pessoa, abre-se os trabalhos em função daquela pessoa. Mas será que aquela pessoa está fazendo o esforço necessário? Será que ela está tomando medicamento, como diz ali, pedir para o médico para que fique bem, mas será que está fazendo a tua parte? Será que eu simplesmente vou chegar, e aí eu me coloco já na situação, eu simplesmente vou chegar e vou pedir para um grupo mediúnico, tire o problema de mim, sendo que eu não estou fazendo nada para que esse problema se resolva? Eu vou chegar para os mentores e pedir e fazer uma pergunta, sendo que eu sei a resposta, e muitas vezes os mentores eles vão, até nos questionamentos que são feitos nas lives, os mentores, eles já, durante toda a fala, durante toda a mensagem, já foi especificado, explicado tudo que aquela pessoa traz naquela pergunta, mas ela ainda precisa que seja direto a ela. Então, eu procuro um grupo mediúnico para me ajudar, porque eu acredito simplesmente que eles vão tirar o meu problema. Então, aí, nessa situação, eu acho que essa pergunta ela é totalmente direcionada, porque existe um desejo, mas esse desejo depende de que o outro também faça a sua parte. O indigno aqui, então, talvez ele fale no sentido de nós, né, todos como médios, e que temos esse interesse em nos colocarmos como instrumentos de comunicações mesmo, né, seja através das diversas formas mediúnicas que a gente tem, psicofonia, psicografia, enfim. A questão vibratória ela é muito importante, né? E aí por isso que vem esse trecho que ele fala aqui, né? Que o doente, quando ele quer ser curado, né, ele vai buscar um médico, né? Mas a doença só vai ser curada se ele fizer a sua parte, né? Isso o Robson já falou isso algumas vezes, todos nós já comentamos isso em algum ponto. Tem que haver o trabalho da pessoa também, se entregar no processo, né? O Jordelê citou o exemplo dele ali. Bom, naquele dia que ele não conseguiu canalizar, ou ele cuidava da parte técnica, né? Focava para que a transmissão acontecesse,
né, mesmo que com a palestra dele, enfim, com a conversa com todos, ou ele se concentrava para a conexão. E aí, nesse processo de não se concentrar talvez o suficiente, não houve essa comunicação, né? Não foi possível a comunicação. É bem isso, a indignidade é nessa questão, né? A gente cuidar das nossas energias mesmo e da nossa qualidade vibratória para que possibilite essas conexões mais intensas, né? Que vai possibilitar daí a gente não querer assim, eu quero me comunicar, como o Robson fala, com um espírito de Santo Agostinho, né? Bom, talvez eu, por exemplo, Fábio, não vou ter essa envergadura moral, vamos dizer assim, né, ou a capacidade energética ou vibratória para me acoplar com um espírito desse, né? Mas se eu fizer a minha parte também, me cuidando moralmente, elevando mais a minha vibração, eu posso possibilitar isso num determinado momento, né? Em outros vídeos a gente já contou a nossa história aqui, né? De como foi para as pessoas, para a gente que não sentia nada, e agora, hoje, talvez ter uma aproximação um pouquinho maior com a espiritualidade e possibilitar talvez vir uma mensagem, vir uma coisa nesse sentido, né? Então, é por aí. É cuidar mesmo do que a gente tá vibrando, né? E a gente já falou isso várias vezes também. Oscilamos muito ainda, né? Fábio, deixa eu só para reforçar um pouco. Uhum. Isso, quando a gente fala de envergadura, como tu falou, a gente precisa entender que na presença de um espírito como esse que está sendo citado, né, Santo Agostinho, não é que ele se negaria a vir até nós. Não é isso. Mas nós nos sentiríamos muito constrangidos perto da vibração deles, em função da nossa condição. Né? Isso é uma das coisas que a gente precisa falar muito. O julgamento que muitos acreditam no mundo espiritual elevado, esclarecido, não é feito por terceiros, é feito pela nossa consciência. É nós que determinamos o que seremos. Muda completamente quando se trata de outras vibrações. Por exemplo, nós sabemos que no mundo, nas vibrações menos esclarecidas, se tem julgamento, sim. Se tem tribuna, se tem réu, se tem acusador. Então, ali sim. Mas quando se trata de espíritos elevados, não existe. É nós que acabamos ficando constrangidos da proximidade. Devido às nossas condições morais. Cara, a gente estava falando sobre conexão, né? Então, antes de vocês trocarem o tópico, quando Carla estava falando que na reunião de desobsessão tem uma finalidade, me veio uma conexão, assim, sobre quando tem comunicação de cartinhas, né? Consoladoras para a pessoa que ficou aqui quando alguém faleceu. E é uma condição que, às vezes, junta aquele tanto de famílias, todos esperando a carta, né, do seu parente. Eu quero a carta do meu parente, né, que é aquela coisa bem específica, igual a Carla falou, e muitas vezes, depois de muito esforço, tanto do lado da equipe quanto do lado dos mentores, né, é produzida uma carta que a pessoa vira e fala assim, mas na hora eu estava pensando no apelido da pessoa, estava pensando no que aconteceu, né, na casa com o cachorrinho dele, ele não escreveu nada disso, não é ele. Então, essa coisa, assim, da comunicação que eu quero, né, e às vezes ela até acontecer, mas a pessoa não consegue ter aquele, eu vou chamar de proveito, né, não consegue se sintonizar com aquilo simplesmente porque não é do jeito que ela quer. Eu acho que isso também entra um pouco como essa indignidade, né, não no sentido de eu ser indigno, mas no sentido de eu não estar preparado para aquilo. Muito bem. Continuamos aqui, então, a leitura dos itens? O que tu achas, Robson? Acho que o 4 a gente não comentou o suficiente, né? Porque uma coisa que me deixou na dúvida sobre o 4 é essa palavra punição, assim, que ficou na minha cabeça, punição. Punição. Para mim também ficou. E posso seguir no comentário? Dessa questão 4 também, a gente fica procurando muito mentores
intergalácticos, a gente fica procurando, quando a gente não se esforça para sentir aquele que está do nosso lado o tempo todo e que vai nos dar as melhores sugestões, os melhores conselhos. E a gente não precisa de uma mediunidade extremamente apurada para que a gente possa entrar em contato com os nossos anjos, com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor pessoal. Basta que a gente se esforce na oração, basta que a gente se esforce nesse parar e tirar o foco um pouquinho do agito, né? Do agito que está em volta ali, e se concentre, se volte para dentro, comece a se perceber e perceber o seu sentir, as suas percepções físicas e as suas percepções de pensamento, de intuições, porque se eu não parar para ter esse momento, para ter essa prática que é constante, eu vou estar sempre ligada no que está fora. E às vezes o nosso anjo protetor, não sei se é assim, né? Mas às vezes eu fico pensando, a gente fica procurando tanto mentor dos outros, mentor de grupos, mentores longe, né? Longe no sentido bem. Mas o nosso anjo da guarda deve ficar, poxa, eu estou aqui, louco para te responder, tu não entra em contato comigo. É uma brincadeira, mas acho que o dia que eu for anjo da guarda eu vou me sentir assim, espero. Então, por tudo que foi lido aqui nesse item, pelo que a Carla falou, então a punição seria meio algo auto-infligido mesmo, né? De acordo com a minha, talvez, incapacidade ainda de ser um pouco melhor, né? E que possibilite essa conexão com o nosso mentor, né? Que a gente fala, né? Que é o anjo guardião que está mais próximo da gente, né? E que está sempre ali, mesmo nos nossos dias, nas rotinas que a gente tem, as coisas que a gente tem que resolver, a gente está o tempo inteiro recebendo essas intuições. E quando a gente está num dia melhor, uma vibração mais elevada, a gente vai captar essas impressões que vão nos auxiliar no dia a dia, ainda que a gente não perceba, né? Então é tudo muito sutil, né? E aí, é tanto que ele fala depois assim, quando tu consegue a comunicação, bom, foi mérito, né? É como se fosse uma recompensa mesmo, né? E aí a gente pode ficar feliz, a gente pode agradecer muito, porque a gente está tendo essa oportunidade de estar se comunicando com uma entidade do extrafísico que quer, acima de tudo, o teu progresso e o teu bem, né? Então é muito bacana saber, né? Eu fui no item 220 para a gente reforçar bem Kardec. E ele diz assim, ó, a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e suspensões momentâneas, tanto para as manifestações físicas quanto para a escrita. Eis respostas que alguns espíritos perguntaram sobre o tema. E aí eu vou ler duas rapidinho. Os médiuns podem perder suas faculdades? Isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. E a segunda, a causa da perda na mediunidade seria o esgotamento do fluido? Isso é porque se fala muito do fluido energético criado durante uma manifestação mediúnica. Então, a pergunta em relação a essa, diminui o fluido, por isso que se perde a faculdade? Qualquer que seja a faculdade no médium, ele não tem poder sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Veja que eu separei essas duas, tem mais perguntas, viu, pessoal? E deixo a curiosidade para vocês, são 16 perguntas. A gente leu duas. Porque isso também explica o exemplo que a gente deu daquele dia que eu não dei passividade. Né? Foi momentânea. E na primeira pergunta, foi momentânea. Assim que encerrou a causa, a manifestação retorna, a faculdade retorna. E também é respondido pela segunda. Os espíritos não puderam se servir de mim porque eu não estava apto naquele momento ao concurso. Né? Então, uma questão de sintonia. Por isso que eu decidi ler essas duas, porque também exemplifica,
no que a gente falou agora há pouco. Mais alguém gostaria de comentar algo? Acho que está bem debatido esse tema, então, e finalizamos por aqui. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de todos, por nos assistirem. Se gostarem do conteúdo, deem um like aí, fortalecer o canal, essa corrente do bem. Um abraço, então, fiquem com Deus, até a próxima.